Olá pessoal, uma ótima noite a todos vocês. Para que igreja? Para que serve? O que é uma igreja? Qual o sentido das pessoas frequentarem a igreja? Bom, primeiramente, para aqueles que me conhecem, eu estou provocando vocês com algumas perguntas que muitos fazem. Ok? Uma pergunta recorrente, né? Uma dúvida real, uma dúvida sincera, que existe, que permeia a cabeça de muitas pessoas. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês que estão me assistindo. O áudio tá bom, pessoal? Vocês podem mandar um joinha, uma confirmação. Tá dando para ouvir legal? Sim? Tá ok? Vocês estão me ouvindo? Paz do Senhor, pastor Ademir. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor. Shalom. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Amém? Sim? Ok. Então, uma pergunta recorrente. Para que igreja? Por que o indivíduo tem que frequentar a igreja? Amém. Paz do Senhor, irmão Rodrigo, irmão Carlos, presbítero Carlos. Deus abençoe, guie todos vocês. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Irmão Antônio, Deus abençoe. Amém, pastor Ademir. Tenho orado muito pela tua vida, meu amado. Não é fácil não, né? A batalha espiritual é grande. Ó o Gui assistindo, a irmã Jô. Irmã Jô, beijão, viu? Eu amo muito a irmã. Gui, dá um abraço aí na sua mãe, Gui. No Gu, tá? Todos aí, irmão Antônio. Deus abençoe, irmão Antônio. Glória a Deus. Bom, pessoal, sintam-se todos cumprimentados por mim, tá? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre igreja, ok? O que é igreja? Qual é o sentido da igreja? Bom, primeiramente eu tenho que falar para vocês que o termo original, né, é uma congregação, né? Congregação, ajuntamento de pessoas, tá? E o termo grego é clero, né? Ou eclésios, que quer dizer esse ajuntamento de pessoas, tá? Então, eclésios, né? Vem para eclésia e formou então do português a igreja, ok? Nós falamos igreja. Hoje, igreja é sinônimo de catedrais, construções venal, né? Então, as pessoas falam, eu vou à igreja, né? Eu vou até a igreja. Para que, né? Igreja, e o que é igreja? Será que a igreja realmente é aquela construção venal, né? Será que a igreja é o prédio? Será que alguém vai à igreja, né? Nós usamos o termo eu vou à igreja, mas de fato, amados, você não vai à igreja. Você é igreja. Você compõe a igreja, tá ok? Agora, você vai ao culto e você se reúne como igreja, tá legal? Até aí tá tranquilo. Paz do Senhor, irmão Damião, irmã Leuda, sejam todos bem-vindos, o Gilmar, Deus abençoe a todos vocês. Bom, amados, então uma pergunta que é recorrente, que permeia a cabeça de muitos, né? Por que eu tenho que ir à igreja? Por que o pastor cobra tanto de eu ir à igreja se eu faltar no culto, né? Então vamos deixar claro aqui, você não vai na igreja, você é a igreja, tá legal? Tá claro aí? Agora você precisa ir ao culto. Por que eu não posso faltar ao culto? Por que eu tenho que comparecer ao culto? Né? Por que o pastor cobra tanto? Tem pessoas que elas não vão em igreja nenhuma e essas pessoas, sabe, elas acabam me desestimulando, elas falam, olha, não precisa tanto, não deve ir ao culto, não é tanto assim. Será que é verdade? Paz do Senhor, irmã Ângela. Amados,
A igreja é um projeto criado por Deus, tá? A congregação de pessoas, de povos, é um projeto criado por Deus. Esse projeto foi elaborado, foi instituído por Jesus, o Filho de Deus, o Deus. Então Jesus, ele começa a doutrinar, ele começa a treinar pessoas, 12 israelitas, instruindo eles a maneira de como eles deviam se comportar, né? Eles deviam ser exemplo, eles deviam ser cabeça, né? Eles deviam explicar, ensinar, mostrar, não só mostrar com palavras, mas mostrar com obras. Então esses 12 israelitas eram talmidim, discípulos, que depois da ida de Jesus tornaram-se emissários, apóstolos, né? A palavra apóstolo quer dizer emissário, amém? Enviados. E esses emissários, esses apóstolos, então eles tinham, por ordem de Cristo, fundar congregações, igreja. Paz do Senhor, irmã Letícia, meu irmão Michel, Deus abençoe. Então, eles começaram a instituir igrejas, os apóstolos. As pessoas tinham que se reunir, as pessoas então tinham que ter uma conduta de vida em comum, tá legal? E ficarem juntas. Então aí foi surgindo as congregações cristãs ou messiânicas, né? As congregações, a igreja apostólica, tá bom? Deixa eu fazer uma explicação aqui para vocês. Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês, Deus não é judeu, Deus não é evangélico, Deus não é pentecostal, tradicional, Deus não é presbiteriano, assembleano, Deus não é quadrangular, Deus não é... Não, nós somos isso, né? Um é assembleano, o outro é presbiteriano, né? O judeu lá, ele segue o judaísmo, mas Deus não é nada disso. Ele é Deus, tá legal? Uma vez eu vi um rabino dizendo, né? O rabino disse assim, eu sou judeu, mas Deus não. Né? Dá para entender, gente? Então a religião, né? Ou as congregações, as doutrinas, elas servem para os homens, para o ser humano. Homens, eu não digo homem no contexto de sexo masculino, eu quero dizer homens, né? Para os seres humanos, tá bom? Então, doutrinas eclesiásticas, condutas, servem para os homens, tá legal? Por exemplo, eu tive problema com alcoolismo durante 5 anos da minha vida. 5 anos da minha vida, eu tive problema grave com alcoolismo, tá? De fato, a bebida não era o meu problema. O problema era o que me levava a ela e a minha falta de limites, né? Então, eu tive esse problema sério. Hoje, se eu tiver em um lugar, né? Veio um indivíduo lá e fala, olha, toma aqui uma latinha de cerveja sem álcool, né? Sem álcool. Não tem álcool, não tem, né? Uma Coca-Cola ou uma latinha de cerveja sem álcool. Para mim, que sou pastor e já tive problema com o alcoolismo, o que isso vai representar, né? Para as pessoas que conviveram comigo, para as pessoas que me seguem, que teve problema com alcoolismo também, que teve que se libertar do álcool, se eles me verem com uma latinha de cerveja sem álcool na mão, o que eles vão pensar, né? Vocês estão entendendo? Por isso que a doutrina e a conduta serve para os homens, tá legal? Olha, no meu caso, eu me considero jovem, tá, gente? Com todo respeito, eu tenho 34 anos, eu casei há 8 anos, tá? Eu casei com 26 anos. Então, tem muitos casos
em que eu não posso abraçar a pessoa e beijar no rosto, cumprimentar. Por quê? Porque vai dar a entender uma outra situação, né? Então, para isso existe uma conduta, uma doutrina. Vocês estão entendendo? Tem pessoas que ela veio de uma situação mundana muito vulgar, dançando funk, né, dançando em bailes, sempre colocando roupas insinuativas. Então, uma pessoa dessa, se ela vai para um culto religioso, na igreja, um culto, né, à noite, essa pessoa, se ela colocar alguma roupa ali mais apertadinha, né, alguma roupa mais acentuada, o que isso vai dar a entender para os outros, né? O que isso vai, qual é o significado disso? Então, amados, mais uma vez aqui para vocês que estão entrando agora, né? O Fernando, Deus abençoe, meu irmão. A igreja, ela é um projeto de Deus para o ser humano, tá? Mas eu vou dizer que Deus não é católico, Deus não é evangélico, Deus não é judeu, Deus não é muçulmano, assembleiano, Deus não é quadrangular, batista, não, nada disso, tá? A igreja existe e as doutrinas existem para os homens, tá legal? Você pode ver no livro de Apocalipse, vamos abrir aqui em Apocalipse, eu quero fazer uma leitura com vocês, aqui, né, no livro de Apocalipse, Guiliana, né, Apocalipse. Só lembrando, Apocalipse é uma palavra, né, derivada do grego, o evangelho foi escrito no grego, né, o Novo Testamento, tá? Apo quer dizer afastar ou retirar, tá? E caliptus quer dizer sombra. Então, é tirar das sombras, quer dizer revelar o que estava oculto nas sombras, tá legal? Então alguns traduzem Apocalipse como revelação, tá? Vamos ler aqui em Apocalipse, vamos ler aqui o capítulo 2, eu quero ler alguns versos com vocês, olha, Apocalipse capítulo 2, desde o primeiro verso, está escrito assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou candelabros, ou candeeiros, né? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Bom, aqui é uma carta direcionada para aquele que dirigia a igreja em Éfeso. Tá legal? Agora vamos lá para o verso 8. Está escrito assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aí a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos a provas, e tereis tribulação. Bom, aqui então está uma carta direcionada à igreja de Esmirna, tá legal? Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que tem 7 cartas direcionadas para 7 igrejas. E vejam que com cada igreja, o Senhor, ele revela algo, uma característica peculiar, diferente, né? Ele não fala da mesma forma para todas as igrejas, tá bom?
ele fala de uma dada forma com cada igreja. Cada uma tem uma situação, tem um segmento, né? Então Deus ele revela de dada forma para cada uma das igrejas. Tá legal? Até aí dá para entender? Amém? Senão ele podia dizer assim, escreve para 7 igrejas e fala para todas elas que é assim e pronto e acabou, né? Mas não. Deus falou com cada uma das igrejas de uma forma especial. Vocês conseguem entender? Bom, amados, então nós já entendemos que Deus, tá? Ele criou a igreja para o ser humano e ele mesmo não está sujeito à igreja, mas a igreja tem que estar sujeita a ele. Tá legal? Amém? Bom, a igreja é composta por seres humanos, por pessoas. A igreja não é composta por paredes, por cadeiras, por ar-condicionado. A igreja não é composta por terreno, não. A igreja é composta por pessoas. Mas que tipo de pessoas? Se eu ajuntar um monte de pessoas em um lugar, é igreja, pastor? Não, não é igreja. Para que haja igreja, esse ajuntamento tem que ter uma união em comum. O que nós chamamos de comum união, ou abreviadamente comunhão. Tá legal? Amém? Até aí tranquilo, né? Então, qual é o motivo que une essas pessoas? Primeiro motivo, Jesus. Ok? Segundo motivo, a fé em Jesus. Tá legal? E o terceiro motivo, amor. Amai-vos uns aos outros. Então a igreja é composta por pessoas. E quais são as pessoas que frequentam a igreja? As pessoas que frequentam a igreja são pessoas difíceis, pecadores, fofoqueiros. São pessoas que precisam do médico. O médico não veio para quem está são. O médico vem para quem está enfermo. É assim que Jesus disse. Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Porque o são não precisa de médico, e sim os doentes. Então a igreja, ela tem um código de conduta, uma doutrina, que ela vai ensinar e vai ajudar essas pessoas a conter o mal que estava nelas, a vencer esse mal. Então, para isso tem doutrinas, ok? Por isso que o pastor pega no pé, por isso que o pastor, a pastora, né, o bispo, a bispa, o apóstolo, seja lá o título que tenha, eles vão pegar no pé, eles vão ter que falar, ensinar, doutrinar, justamente por isso. Eles recebem uma instrução de Deus e uma revelação de Deus, ok? Que é o dom do discernimento, tá legal? Amados, vocês sabiam, né, que o discernimento ele é um dom de Deus? A pessoa poder olhar e discernir ali para te dar uma resposta conforme a reta justiça, né? Então, vamos lá. Recapitulando aqui. A igreja é composta por pessoas pecadoras, como eu, que precisam de Cristo. Nós não somos crente porque somos bonzinhos, bonitinhos, melhores, né? Mais legalzinho, não. Nós não somos crente por causa disso. Eu falo crente, tá, gente? Crente, cristão, é muito genérico, né? Então nós somos crente em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós assumimos que precisamos de Cristo. Nós assumimos que precisamos de Jesus. Precisamos de um Salvador, de um protetor, de um ajudador. Tá legal? Então por isso que somos crente. Tem muitas pessoas que não querem admitir que precisam de ajuda. Tem muitas pessoas que não querem admitir que precisam de um ajudador, de um salvador. Então essas pessoas, o que elas fazem? Elas correm de Jesus, fogem de Jesus.
Por quê? Porque aceitar Jesus vai revelar a fraqueza delas. E são pessoas que não querem isso, né? Isso chama-se orgulho, soberba, arrogância. Isso vem por causa do pecado, tá legal? Amados, só um minutinho aqui, tá? Eu vou arrumar aqui o som, que deu uma parada, tá bom? E vou ligar o carregador. Só um minuto. Muito bem. Já estou de volta, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Recapitulando aqui. Por que é necessário a igreja, tá? A igreja ela é necessária para abrigar essas pessoas. Eu vou fazer mais uma leitura aqui, tá legal? Vamos lá, fazer mais uma leitura aqui. Deixa eu colocar aqui os slides. São os slides do culto ao ar livre, que nós já fizemos, né? Ultimamente não temos feito mais, mas é muito bom fazer esse culto ao ar livre, né? Precisamos esperar passar essa época para voltarmos a fazer. É uma experiência muito boa, tá legal? Vamos lá, eu quero ler com vocês um texto que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Abram comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Está escrito assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Bom, nós vemos aqui em Atos o início da igreja, né? Jesus já havia sido assunto ao céu, foi levado ao céu, né? Ele deixou a instrução para os emissários, e os emissários, os apóstolos, né? Começaram então a reunir o povo. E essa reunião trazia para eles a comum união, ou comunhão, né? Então tem pessoa que vinha com problema de alcoolismo, outros com problemas de violência, outros com problemas de transtornos da infância, vários problemas. Pastor Irma Carol, seja bem-vinda, boa noite. Então muitas pessoas se ajuntavam, né? E cada um tinha um problema, uma dificuldade a ser superada. Por exemplo, eu tinha a minha, tenho as minhas dificuldades. E você, quais são as suas dificuldades, né? Qual é o seu problema? Alguns têm problema com dinheiro. Outros têm problema com mulheres. Outros têm problemas, né, com desistência. A pessoa desiste fácil de tudo. Nunca conseguiu se firmar em nada, né? Começa, desiste. Fica difícil, a pessoa desiste. Outros têm problemas com um desvio para as drogas. Eu costumo dizer aqui, amados, que as drogas não é o problema é o que leva as pessoas às drogas, tá? A pessoa, ela busca aquilo por quê, né? Porque ela está buscando aquilo, né? Então tem que ser tratado essa raiz, tem que ser arrancada, tá legal? Bom, enfim, cada um tem um problema, uns têm problema com casamento, outros têm problema com mentira, outros com se manter fiel, outros têm problema com fofoca, não aguenta, não resiste uma fofoca.
Cada um tem uma dificuldade a ser superada, tá bom? Então, quando essas pessoas se juntam, se reúnem, uma ajuda a outra, cada uma vai ajudando, vai ensinando. A Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, tá? Então a igreja, amados, é composta por pessoas imperfeitas, doentes, pecadoras, como eu e você, pobres, né? Jesus disse isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? Essas bem-aventuranças, tá legal? Até está dando para entender, acompanhar bem, amados, o que é a igreja, né? Por isso que Jesus fala, carregai os fardos uns dos outros, suportai-vos uns aos outros, entendeu? Aí, eu não posso, então, pastor, tem que aceitar, tem que suportar, né? Tem que aguentar tudo. Não dessa forma, tá? Tem muitos que a igreja, todo mundo é um amorzinho, todo mundo é bonitinho. Olha, aquele ali está no pecado assim, mas tem que amar ele. Aquela lá está no pecado assim, mas tem que amar. Sim, você tem que amar. Mas é justamente porque você ama que você tem que orientar, corrigir, doutrinar, disciplinar. Já falei, né, sobre isso. A doutrina existe para o ser humano, tá? A doutrina. Eu já dei o exemplo aqui, né? Eu tive problema com alcoolismo na minha juventude, né? Então, se eu tiver com uma latinha de cerveja sem álcool na mão, né? A minha família vê, ou alguém que já me viu, né, com problema de alcoolismo, mesmo que for sem álcool, vai falar, lá, tá vendo? Não resiste, ele tem vontade, ele tá caindo, ele tá fraco. Então, amados, a doutrina e a conduta a superar, né, essas fraquezas, as dificuldades, né? O indivíduo que tem problema de infidelidade, então ele precisa estar no culto, ele precisa se reunir como igreja para ter sempre alguém o apoiando. Ele ver testemunhos de outras pessoas que venceram, que superaram, né? Mulheres que tiveram problema, né, no adultério, que o marido traiu, que o marido abandonou, né, veio do segundo, terceiro casamento. Então tem uma dificuldade, né? Problema de violência, ou problema do, né, instabilidade emocional, desequilíbrio emocional muito grande. Uma hora tá bem, daqui a pouco tá todo mundo lá chorando, vai pra gandaia, vai pra bebida, desanda, tem recaída. Então essas pessoas precisam estar com frequência, né, agrupadas na congregação ou na igreja, né, como nós falamos. Então a igreja é necessário. Amados, reunir para cultuar a Deus também é necessário. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, Paulo fala, quando vos reunis para celebrar a ceia, né? Então é necessário uma reunião, né? Quando vos ajunteis, não ajunteis para isso, mas para bem, né? Jesus disse, quando vos reunides em meu nome, 2, 3 ou mais, ali eu estarei presente. No Salmo 133, Terrilim, Salmos 133, o Senhor diz, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, né, juntos. Nós vimos aqui em Atos 2, que os irmãos, os apóstolos, andavam juntos, sempre juntos, comendo na mesma mesa, né, almoçando, jantando, tinha tudo em comum. Vivendo naquela harmonia, naquela comunhão, né? Isso é igreja, tá? Igreja não é 4 paredes, não é cadeiras, igreja não é, né, aquela estrutura física. Igreja é pessoas que amam a Cristo e por amor a Cristo aprendem a suportar umas às outras. Alguns têm um tipo de pecado, outros têm outro tipo e a gente tem que suportar, né? Tolerar e aprender a superar, ajudar a pessoa a superar aquilo, né? A igreja é isso, tá? A igreja é pessoas que se juntam, né? Mais uma vez eu vou dizendo,
Se a pessoa tem um problema muito grande com fofoca, não contém a língua, né? É Lashon Hara, do hebraico, que é o pecado da língua, né? A pessoa não aguenta uma fofoca. Então essa pessoa, ela tá ali para ser odiada pelos outros? Não. Se a gente sabe que a pessoa gosta de uma fofoca, você não vai ficar dando bandeira, né? Contando segredinho para a pessoa. Você não vai ficar ali mostrando a sua intimidade para a pessoa, você tá entendendo? Você sabe que ela tem esse mal, mas ela é uma boa pessoa, você ama ela. Então você não vai ficar abrindo sua vida para ela. Dá para entender, gente? Né? Então a igreja, as pessoas não são perfeitas, mas o dono da igreja é perfeito. E o projeto da igreja é perfeito, é lindo. Porque quem idealizou, quem projetou, quem começou, quem é a pedra angular, né? A pedra de esquina, quem é? É Cristo, né? Ele é a pedra angular, ele é o alicerce da igreja, o fundador e o fundamento da igreja. Ele é o cabeça da igreja, ele é o marido da igreja, o noivo, né? Então, todos aqueles que compõem a igreja são imperfeitos, mas olha que lindo. O dono da igreja, ele derrama o sangue dele sobre a igreja, né? A Santa Ceia, por exemplo, nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Então o sangue é de um só, o corpo é um só pão, né? Então a gente participa. Ô irmão Álvaro Fernandes, que saudade, amado, glória a Deus. Oh, amém. Eu tenho ouvido o CD que aqui nós gravamos naquelas madrugadas, se lembra? Deus abençoe, viu? Eu tô com o CD aqui, né, ouvindo, e já toquei na igreja. Deus abençoe, irmão, viu? Amém. Glória a Deus. Que saudade. Algum dia eu dei vendo os vídeos aí, né, da Sara. Que menina grande, como ela já tá grande, né, tocando. Deus abençoe, amado. Amados, então, quando nós ceiamos, né, está representando ali um pedacinho só de um grande pão. Cada um é um pedacinho desse pão, né, do corpo de Cristo. E o sangue de Cristo, ele é o mesmo sangue do cabeça, é o sangue que corre por todo o corpo. Todo o corpo. Quem tem parte com esse sangue, quem tem essa aliança, né? Então a composição da igreja é isso, amados. A igreja está santificando, está purificando, a igreja está lavando, está limpando, ajuntando, acolhendo. A igreja está fazendo uma função como uma mãe, né? Deus, ele preparou isso de antemão para juntar pessoas. A Bíblia diz nos profetas, como a mulher ajunta as espigas caídas no chão, né? Ninguém conheceu a mente do Senhor, que está como uma mulher ajuntando as espigas caídas no chão. Olha que lindo isso, né? Então, lembra do livro de Ruth? As espigas que ficavam para trás, passa o carro de boi colhendo, e algumas espigas ficavam caídas para trás. As viúvas, as moças, elas iam colhendo aquelas espigas caídas e fazendo um feixe, né? E o Boaz, que era o noivo, né, representando Cristo, o remidor, ele fala assim: deixa as espigas caídas para Ruth e ninguém toca a mão, não rele nela. E o que ela pegar ali é dela. Né? Amém? Já voltamos. Assim, amados, como foi com a Ruth, assim também é com a igreja, a noiva do Cordeiro. Olha que coisa linda, como Deus está cuidando de nós, amados. Portanto, na igreja devemos suportar uns aos outros, tá? Cada um tem a sua diferença, tem a sua fraqueza, mas cada um também tem a sua virtude, a sua força, e um ajuda o outro, né? É necessária igreja, tá bom? Deus não é judeu, Deus não é evangélico, Deus é soberano, né? Uma vez um rabino disse: eu sou judeu, mas Deus não. A doutrina existe para nos ajudar, para nós, tá? Então cada igreja, nós vimos aqui em Apocalipse 7 igrejas. Cada igreja
Deus fala de uma forma. É um só Deus. Aleluia. É um só Deus, né? Mas cada igreja fala. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja, né, de Filadélfia, de Laodiceia, a igreja de Pérgamo. Cada igreja Deus fala: conheço as tuas obras, eu sei das tuas fraquezas, eu sei também das tuas virtudes. Ela de uma forma, né, maravilhosa. Amém, irmão Álvaro. O Senhor nos provê tudo, né? Ele guarda, Ele cuida de nós, né? Amém. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor nosso Deus está conosco e a gente supera tudo. Amados, imagina só, né? Para uma igreja Deus diz assim: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Olha só que lindo. Por que ele disse isso, né? Para essa igreja. E para outra igreja diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, né? Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Por que ele se revela dessa forma para outra igreja, né? Então tem igrejas, amados, que conhecem o Deus que cura. Tem cura de verdade. Tem igreja que conhece o Deus que ama, o Deus que acolhe. Tem igreja que conhece o Deus, né, que contempla, o Deus que olha, observa os louvores, o Deus que observa ali a oração. Tem igrejas que conhecem o Deus da provisão, o Deus do milagre, que opera, faz aquele milagre. E tem igrejas que conhecem o Deus da instrução, da direção. Então cada doutrina ela cabe certinho para cada povo, porque Deus conhece o seu povo, Ele conhece suas ovelhas. A Bíblia fala sobre a multiforme graça de Deus e também fala sobre as múltiplas formas da sabedoria de Deus. Então cada igreja tem a sua conduta, a sua doutrina, mas todos buscam um só Deus. Agora, o que nós estamos precisando de verdade, eu quero já para concluir esse estudo, esse momento, amados, nós precisamos falar uma só língua. A língua do Espírito Santo de Deus. A língua do Ruach HaKodesh Baruch Hashem, o Espírito Santo de Deus. Sabe? No Brasil nós falamos o português, não é? Mas ultimamente nem todos têm falado a mesma língua. Um fala: eu creio nisso, eu creio naquilo, da mesma Bíblia, do mesmo Deus, né? Mas eu creio assim, eu creio assado. Não, aquele lá é de tal igreja, a doutrina dele é assim. Aquele da tal igreja, a doutrina dela é assado. Nós não temos esse direito. Está vendo? Todos estão falando o mesmo idioma, mas não é a mesma. Estamos precisando orar pelo Espírito Santo de Deus para nos dar uma só língua. Todos falar a mesma língua. Pode ser assembleiano, batista, metodista, adventista, pode ser quadrangular, Deus é amor, pentecostal, pode ser igrejas, né, essas igrejas independentes que estão surgindo novas, pode ser, mas falar a mesma língua, uma só língua. Quando o Espírito Santo de Deus envolveu as pessoas lá em Atos, né, que Pedro estava ali pregando, tinha persa, tinha grego, tinha judeu, tinha prosélitos, tinha pessoas da Ásia, tinha pessoas da Frígia, da Panfilha, tinha pessoas de várias regiões do mundo, porque Jerusalém, né, Jerusalém, era um polo. Ali em Jerusalém se encontrava ali um polo da religião, né? Era uma igreja, era uma cidade ali que todos queriam ir. Então tinha muitos viajantes lá. E aí todos viam aqueles homens falar da grandeza de Deus e compreendiam como se fosse no próprio idioma, porque havia uma só língua, uma só forma de se expressar. Isso é dom do Espírito Santo, isso é milagre de Deus. Isso aí, amados, por que a divisão acontece, né? A divisão, eu vou dizer, quando surgiu a divisão das línguas, se você pegar a sua Bíblia e você abrir lá em Gênesis 11, Gênesis capítulo 11, você vai ver uma história da Torre de Babel, né?
no atual Iraque, né? Hoje é o atual Iraque, a antiga Mesopotâmia, aquela região onde se construíam torres, e naquelas torres eram construídos altares, né? Para chegar aos deuses, para chegar até Deus. Os homens estavam se unindo e eles queriam alcançar a glória e a grandeza de Deus. Então eles construíam torres e cada vez mais alta. Hoje, já pela história, a gente sabe que teve 5 torres gigantes, né? Que eles tentaram fazer. Tem as ruínas delas hoje. E eles faziam essas torres e lá então eles queriam alcançar a glória e a grandeza de Deus. E eles falavam uma só língua. De repente Deus olhou e falou: o que é isso? Não, eu não vou permitir isso. A glória é minha, o poder é meu. O homem é mortal e o homem deve se colocar no seu lugar. Não, jamais. O homem tem que me adorar e saber que eu sou Deus. Então Deus vai lá e confunde a língua deles. E eles começam a falar, né, totalmente coisas diferentes. Um pede madeira, o outro dá cimento, né? Um pedia pedra, o outro entregava feno, né? E eles começaram a se confundir. A Torre de Babel, hoje, Babel, né? Bavel, foi aquele que inaugurou a Grande Babilônia, né? A Babilônia, ela surgiu por causa de Babel. Irmã Jasmira, irmã Pamela, boa noite, né? Então, a paz do Senhor. Babel foi fundado ali, pela Grande Babilônia, a mãe de todas as meretrizes. E nós sabemos, amados, que a Babilônia não é uma cidade, né? A Babilônia é um sistema que engloba o mundo todo. A Babilônia uma vez se tornou tão forte, na época do rei chamado Nabucodonosor, um grande monarca, e a Babilônia foi a maior potência daquela época. Né? A China daquela época. E quando Babilônia foi destruída por um rei chamado Ciro. O rei chamado Ciro, de uma cidadezinha pequena, pequenininha, uma cidadezinha esquecida. E Deus levantou aquele rei para destruir o grande império da Babilônia. Esse rei Ciro, ele tinha um grande chefe chamado Dario, né? E eles invadiram ali a Babilônia numa noite, destruíram em uma noite só, caiu a grande Babilônia por um homem, um exército pequeno, insignificante na época, né? Quando a Babilônia caiu, judeus, né, que estavam morando lá, a classe rica dos judeus que moravam em Babilônia estavam estabelecidos lá, tinham comércios, mercados, bancos, já tinham uma vida plena na Babilônia. A classe média dos judeus, a classe alta, os pobres judeus voltar para Jerusalém. E justamente para os pobres, Deus levanta profetas. Deus levantou o profeta Hagai, Ageu. Paz do Senhor, irmã Paula. Deus abençoe. Amém? Deus levanta então profetas para aquele povo pobre que voltou do exílio da Babilônia. Eles chegam em Jerusalém, a queimada, só ruínas. E é eu e você. Talvez a nossa vida, quando Deus nos chama, quando Deus levanta um profeta para falar conosco, quando Deus levanta para orar, talvez a nossa vida estava igual desses judeus, sabe? Fomos expulsos da grande Babilônia. O mundo só pisou em mim e você, o mundo só nos esmagou, nos oprimiu, não deu lugar para você crescer, para você se instituir, para você se estabelecer. O mundo não foi inóspito para você, o mundo foi maligno para você e para mim. Então nós tivemos que voltar. E quando a gente volta, o que a gente encontra? Um monte de ruínas. Talvez assim estava a sua vida e a minha, talvez assim está a vida de muitos hoje. Sabe, parece que você está voltando daquela cidade rica, onde você não foi aceito, e a sua vida só ruínas. E o mais difícil que começar é recomeçar, é começar de novo, do zero. Sabe?
Deus levanta homens para ajudar e acolher o povo. O profeta Ageu, Deus levantou Neemias, Esdras, Deus levantou profetas ali, Josué, Josadaque, sacerdote, sumo sacerdote, e começaram a trabalhar, começaram a construir muros, começaram a construir casas, começaram a restabelecer de novo a cidade de Jerusalém. E ali Deus levanta profetas para dizer: não temam, não desanimem, o Senhor é contigo, o Senhor vos ama, o Senhor conhece. Talvez isso é o que acontece comigo e com você, amado. No mundo você não tem nada, conhecimento, reconhecimento nenhum. Sabe, diante da grandeza dos nobres da terra, nós não somos nada. E assim que a gente se sente cada vez pior. Sabe? E Deus olha e fala assim: você que não tem um gato para puxar pro rabo, né? Como uma expressão popular. Você, eu te amo, eu sei quem é você, eu te conheço e eu te vi lá embaixo, onde ninguém dá nada para você. Você vale o que você tem lá fora. E se você não tem nada, lá fora você não vale nada. É o João ninguém. Mas aqui não, eu vou dizer a verdade ao teu respeito. Você é uma pessoa valorosa, você é uma pessoa amada, você tem muito mais potencial do que imagina. E eu, o Senhor teu Deus, vou te tomar pela tua mão direita. E eu vou te ensinar e vou te levar por um caminho novo, por um caminho plano, reto. E eu vou mostrar quem é você. E sabe o que Deus faz? Deus diz assim, como ele fez com Davi também. Eu quero fazer mais um link aqui novamente, né? Eu estou falando de igreja, né? Deus já levou a falar da Babilônia, né? Nós estamos falando de línguas agora da Babilônia, e agora estamos falando do retorno do cativeiro, né? E agora Deus está falando de Davi também, né? Como foi com Davi. Pegou lá, do nada, levantou, pôs a mesa, e Deus faz assim: agora eu vou pôr a mesa na presença dos seus inimigos. Sabe quem são os inimigos? São aqueles que olham para mim e você, né? E dizem assim: esse aí? O que esse aí vai fazer? Quem é você? Quem é esse? Olha só, o carrinho, a casinha, a roupinha, o jeitinho dele. Vai lá para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, pensando que é santo, pensando que é crente. E Deus, ele faz questão, amados. Ele faz questão. Sabe, isso não é o desejo do nosso coração. Não pode, eu não posso ter esse desejo no coração. Mas Deus, ele faz. Sabe? Ele pega a mesa, ele põe a mesa. Os convidados a sentar à mesa não são os seus queridos. Ele chama aqueles que mais duvidaram de você. Aqueles que mais escarneceram em cima de você. Aqueles que olharam para você e disseram assim: esse aí, ó, não vai dar em nada. Esse aí acabou, tá perdido. Quantas pessoas já disseram isso a teu respeito? Pelas tuas costas, ou até mesmo para você diretamente. Pessoa que te olha de cima a baixo e meneia a cabeça dizendo assim: Deus põe a mesa para eles. Só que aí o convidado de honra é o menos honrado, né? Não foi assim com Jesus? E não foi assim com a Maria que chorou aos pés dele? Ele chama o menos honrado. Ele põe na mesa. E ele começa a derramar azeite. Ele vai derramando azeite. E ele fala assim: agora põe o cálice debaixo do teu queixo. Põe o cálice aqui debaixo do queixo. Porque o azeite desce pela cabeça, escorre pelo rosto, vai descendo pela barba. E aquele azeite começa a pingar no copo. E o copo vai transbordar. Deus te honra, meu irmão. Deus te honra, minha irmã. E Deus vai te honrar nos seus inimigos. Talvez o lugar que você está mais passando apuro, mais passando vergonha, vai ser o lugar da tua dupla honra. Estabelecer. Sabe? É como óleo precioso, tenha comunhão com os irmãos. É como óleo pela barba de Arão, né? Aí você põe o cálice ali embaixo e ele vai transbordar.
Jesus, o nosso Senhor, ele preparou a igreja justamente para isso. Como diz a Bíblia, lá em Coríntios, aleluia. Ele pega as coisas pequenas para envergonhar as grandes. Ele pega aquelas que não são para envergonhar as que dizem ser. Ele pega as coisas loucas e vis desse mundo para envergonhar as que se dizem sábias. O menor virá a ser 1000 e o pequeno um povo grandíssimo. Isso é para que todos saibam que Deus é Deus. Ninguém vai ser exaltado, amém, glórias a Deus. Ninguém é exaltado nessa terra por sua própria força, ou será exaltado pela riqueza ou por algum mérito. Mas a gente é exaltado porque Deus escolheu pôr a sua glória de barro. E ele pega essa glória, ele faz assim no vaso de barro. Ele faz transbordar a unção e a glória dele. Todos que olhar vai ter que dizer assim, é Deus. Não foi por força, não foi por capacidade, não foi por isso, por aquilo. Eu olhava ali, eu não via futuro, é Deus. É Deus agindo, é Deus na causa. Vão ter que dar glória a Ele. O ímpio vai ter que dar glória a Deus ao olhar a tua vida. Por isso que Deus escolheu você, amado. Deus escolheu a tua vida, Deus escolheu você para derramar glória, para mostrar para o mundo que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Deus. Olha que lindo, olha que maravilha, que bênção Deus ter nos escolhido. Amados, é por isso que a gente é o menor, né? Eu sempre costumo dizer, quando eu lembro umas fases da minha vida que eu fui afrontado, né? Tanto quando eu saí do trabalho, quando eu quis montar uma empresa, né? No ministério. Aí eu falei, eu olhei assim, fui orar a Deus, Deus falou assim, não, as pessoas não vão te ver caído, porque eu sou o teu Deus, não porque você pode, mas porque eu posso. Então foi onde eu entendi, eu falei assim, a gente tem que ser o menor. As pessoas nunca vão ver a nossa queda, a nossa ruína, porque nós somos o menor. Nós não podemos, não sabemos, não conseguimos, mas o nosso Deus pode, o nosso Deus sabe, o nosso Deus faz, porque Ele é Deus, Ele é nosso escudo, nosso protetor, nosso refúgio, Ele que pleiteia a nossa causa. E a glória sempre é dEle, sempre para Ele. Amados, Jesus está agindo em nós, igreja de Jesus. Todos nós somos igreja. Hoje estamos reunidos virtualmente, não fisicamente. Mas vai haver o dia em que estaremos todos juntos, né? Cultuando, louvando. Nada substitui aquela presença, né? Levantar juntos, ou levantar as mãos, né? Unir as vozes para cantar, um afinado, outro mais desafinado, um canta mais alto, outro mais baixo. Todo mundo junto, no bater de palmas, né? Ouvir o irmão dando glória, o outro irmão chorando, o outro ali, né? Erguendo a mão com gemido inexprimível, você não está entendendo o que ele está dizendo, mas ele está ali no Espírito, você sente aquela unção. Nada substitui esse agrupamento, esse ajuntamento de pessoas. De repente você chegou triste ali, porque você fala, nossa, eu falhei com Cristo, hoje eu pequei, hoje eu errei. Aí de repente tem alguém lá que se levanta do cantinho dele e vem aqui e fala com você assim, filho, eu vi você hoje, eu sei o que você tem passado, como você está chorando, e eu conheço sim o teu pecado, mas eu te amo, eu sou teu Deus e você não vai mais cair nele, sabe, eu te levanto. Toque do Espírito Santo, as lágrimas correm, nada substitui essa presença, nada. Amados, o nosso Deus nos ama e Ele faz questão de mostrar para todo mundo que Ele quem nos fez povo seu, ovelhas do seu pastoreio. Então, para nós encerrarmos, antes de orar, eu quero convidar a todos a buscarmos a presença do Espírito, falarmos a mesma língua, seja batista, adventista, assembleano, seja lá qual for a sua doutrina, nós vamos falar a em nome de Jesus,
E o mundo vai crer que Jesus veio quando tivermos unidade. Jesus orou assim, para que todos creiam que todos sejam um, como eu, todos sejamos um só Espírito, um só batismo, um só corpo, um só fundamento, um céu, só um Deus, um povo, unidade, um. Amém? Adonai Echad, né? O Senhor é um. Vamos orar, amados? Momento, fechar os teus olhos. Se você não puder fechar teus olhos agora, pode continuar comigo. Assim que chegar na tua casa, avisa alguém, avisa a esposa, avisa os filhos, desliga o celular, fala assim, olha, eu vou orar, tá bom? Não me chame. Assim que eu sair do quarto, a gente conversa. Fecha a porta do teu quarto, desliga tudo, dobra o teu joelho e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O Pai que vem secreto, Jesus disse, em público te recompensará. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida da minha família, dos meus familiares, pela minha família celestial, Senhor, que são os meus irmãos em Cristo Jesus. Irmãos que adquiri por essa vida, não do sangue, não pelo homem, mas irmãos que são nascidos no Senhor. Pai, eu te agradeço por cada vida que me assiste, que nos ouve, cada vida, Senhor, que estamos em comunhão. Eu agradeço, Senhor, por tua palavra, pelo pão que o Senhor tem nos dado, não nos deixa faltar. Eu agradeço, Senhor, por nos manter de pé, Senhor, por nos manter à vida, por não deixar que a Babilônia, o mundo, o sistema nos engula, por nos tirar dela. Somos povo teu, e o Senhor diz, sai dela, povo meu. Ah, Senhor, eu te agradeço por teu carinho e pela salvação de nossas vidas. Eu agradeço, Senhor, pelo mundo vindouro, pelas moradas celestes sendo preparadas para cada novo ser que nasce em Cristo. Ó Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã que me ouve agora. Abençoa as famílias, Senhor. Famílias que estão impossibilitadas de trabalhar. Famílias que talvez, Senhor, o pai não tem como trabalhar, não sabe o que vai pôr na mesa amanhã. Famílias que estão em dificuldade. Outros com dificuldade, Senhor, de saúde, com problema de saúde. Outros com problema no casamento. Não se entende, não falam mais a mesma língua. Outros, meu Deus, com divisão no lar. Um dorme na sala, outro no quarto, e não é o Senhor que está no meio hoje. Senhor, tira esse mal que está no meio, tira esse maligno que está aprontando nessa família, repreende agora, Jesus, põe por terra. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias agora, abençoa cada casa, abençoa as profissões, o trabalho, Senhor, que é o pão, o pai tem que trazer o pão na mesa, a mãe tem que trazer o pão de novo para o lar. Senhor, abençoa, abre porta, Senhor, pessoa que está aí desempregada, pessoa que doméstica, Senhor, que passa roupa, que faz faxina, outros que trabalham, diversos, Pai, precisam do emprego. Deus, abre as portas, tira o impedimento, em nome de Jesus, eu te peço agora, unifica a tua igreja, Senhor, unifica o teu povo, dai-nos uma só voz, uma só língua, dai-nos, Senhor, do teu Espírito, ajuda-nos, Senhor, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Querendo Deus, amanhã, às 8 horas, estaremos aqui de novo para mais um culto virtual, né? E nos finais de semana, lembrando, sábado e domingo, culto presencial, tá? Normal. Estaremos na igreja, culto presencial, a partir das 7h30 no sábado e às 7 horas da noite no domingo. Amém? Todos estão convidados. Vamos lá dar glórias a Deus, todos juntos. E agora, né, durante a semana, o culto virtual, para a gente buscar respeitar um pouco. Nem todos estão podendo ir à igreja, né? Então, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Se Ele não quiser, a gente se vê lá na glória. Amém?